Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Trouxe mais uma palavra. Eu vim em nome de Jesus trazer uma palavra para o seu coração, que nós sempre precisamos escutar todos os dias o que Deus quer dizer nos nossos corações. E Deus fala conosco através da sua palavra. Tem muitas formas de falar conosco, mas aqui na Bíblia temos muitas mensagens. Cada versículo, cada passagem, tudo não foi em vão. Tudo Deus fez para nos trazer a palavra que precisamos para aquele dia ouvirmos, né? Porque às vezes você pega para ler, você lê vários versículos e você não entende nenhum. Mas Deus, Ele usa o Espírito Santo para levar a você a palavra certa. E você não vai, quando você escutar aqui, você vai ver que ela é para você. Se você sentir no seu coração que não tem nada a ver com a sua vida, é porque não é para você realmente. Porque ela é uma palavra de Deus, palavra da Bíblia, com uma mensagem muito importante. E ela está em Gênesis capítulo 20. Pela manhã eu fiz um vídeo, também era de Gênesis. E agora, de novo, o Espírito Santo colocou essa palavra. Vocês me desculpem por causa do barulho, que eu moro aqui bem do ladinho, a vizinha estava usando lava-jato, e tá um barulho e eu preciso passar agora a palavra. Amém? Então, no capítulo 20 de Gênesis, o versículo eu vou ler do 3 ao 7, que vai dizer assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Então respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí a ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Glória a Deus. Então, nós sabemos aqui, essa história é a história de Abraão, né? Quando foi lá para Gerar, ele levou Sara, e o rei de lá viu ela lindíssima, e Abraão teve medo dele ficar com a mulher dele. Então, mas ele, de vez de dizer que era esposa, ele disse que era irmã. Então, o que aconteceu? Aí que o rei pegou mesmo e ficou com Sara. E Sara concordou com Abraão, porque eles, na verdade, entre parentesco, lá parece que eles eram meio-irmãos. E o rei se interessou porque Sara era muito linda. Porém, Deus veio em sonhos a ele, incomodou muito aquele dia. Deus atrapalhou, ele queria possuir Sara, mas não deu certo. Às vezes nós já vimos em novelinhas, né, as novelas que teve, né, filmes, que Deus intervém e não deixa que ele possua Sara, e depois ele vem em sonhos e incomoda o rei para devolver Sara. Porém, aqui a mensagem para nós, gente, o que é aqui? É uma mensagem de inocência, né? Você vê que aqui Abimeleque, que era o rei, ele se desculpou a Deus e disse: Deus, eu não tive culpa, porque ela disse que era irmã.
E ele também disse que era irmão, então ele achou que não estava fazendo nada demais. E ele clamou a Deus, e Deus o que fez? Ouviu o seu clamor. Deus viu que ele era inocente e ouviu. Então mandou que ele devolvesse Sara e restituísse, porque naquela época tinha uma lei, outra coisa, crimes sexuais, tinha que devolver tudo, tinha que pagar pelos crimes. Então ele fez Abimeleque restituir Abraão por tudo que aconteceu, por todo o constrangimento, né? Então o rei chamou toda a corte ali, como ele fez perante todos, pegou Sara, ele pegou para devolver e explicar o acontecido. O povo todo ficou muito apavorado. Todos iam ser castigados por Deus por causa da atitude do rei. Mas o rei estava inocente. Então, essa mensagem para nós aqui é que a mesma coisa acontece conosco. Às vezes a gente toma atitudes que para nós são inocentes, que para nós não tem problema nenhum, mas Deus está sempre atento e esperto em tudo. Só que às vezes somos induzidos a tomar atitudes que nem o rei, que ele tomou essa atitude achando por um ponto de vista. E nós aqui também é assim, gente. O exemplo que eu vou lhe dar é quando Deus abre portas para nós, né? Às vezes Deus diz, hoje eu vou abrir uma porta. E nós estamos tão desesperados, aflitos por uma porta, por um caminho. E daí o que começa a acontecer? Muitas portas se abrem. Você pega o telefone, é ofertas, é cursos, é joguinhos, é tudo que é coisa oferecendo para você ganhar dinheiro, para você enriquecer, para você tudo isso. E você, às vezes, acontece que aparece um que é muito disfarçado, muito disfarçado de coisa boa. O precinho é bem pequenininho, é tudo muito religioso. E você acaba entrando pelaquela porta. Então, você vê que quando você abriu aquela porta, só tinha uma parede. Você se deu mal. Porque aquilo ali não era coisa de Deus. Porque às vezes Deus fala que vai abrir uma porta para você hoje, mas você sabe que o hoje de Deus, ele não tem dia. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas aquelas portas, o inimigo, ele começa ali mostrar muitas portas, porque ele sabe que você está atenta às portas. E você, sem intenção, você entrou ali, cometeu um erro, cometeu uma desobediência. Mas você, aqui como Abimeleque, foi, se justificou a Deus, né? Explicou o motivo. Porque Deus, ele não quer que você se justifique seu pecado, ele quer que você só peça perdão. Mas ele também conhece suas intenções, seu coração. Ele sabe tudo. E aqui, como Abimeleque falou a ele o que aconteceu, Deus já sabia o que tinha acontecido. Porém, ele queria ouvir dele isso, para ele dar uma solução. Porque Deus é misericordioso, ele vai achar uma solução para você, ele vai lhe perdoar. Porque ele sabe as intenções do seu coração e sabe a intenção do inimigo. Então ele vai estar atento às suas atitudes. Porque é diferente de você pegar e você mesmo entrar lá, eu vou entrar, vou tentar sorte. Se não der, depois eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa. Aí é diferente, né? Você sabe disso. E aqui não, aqui o rei agiu com inocência. E Deus o perdoou, né? Fez ele restituir, por causa que todo o povo, né? Todo o povo viu aquilo tudo, estava junto. Então ele, para não ficar feio perante o povo, ele teve que fazer aquilo ali. Mas ele, Deus o perdoou e perdoou o povo de uma destruição. E assim Deus quer que a gente seja sinceros, esteja sempre atento aos comandos dele para não entrarmos em coisas erradas.
Eu já entrei, confesso a vocês, né? Já falei várias vezes aqui. Quando a gente não sabe, a gente está tão apavorado, querendo uma solução, que a gente acaba entrando. Mas depois a gente vai pegando a manha com o tempo, sabe? A gente vai pegando, a gente vai conhecendo o inimigo como a gente vai conhecendo o nosso Deus. A gente até então não tem noção do que Deus fala conosco. Quando começamos a ouvir Deus de verdade, entender seus comandos, suas mensagens, o inimigo também se mostra. E nós vamos aprendendo também a lidar com ele. Porque tudo isso é espiritual, então nós já estamos no Espírito. Nós estamos no Espírito e nós estamos atentos ao que o inimigo nos oferece. Então nós não devemos cair nas tentações do inimigo. Né, povo? Então, assim como Daniel lá não caiu, não aceitou os manjares do rei, né? Nós também não devemos aceitar manjares. E se você aceitou aí, se você aceitou sem querer, se você achou que era coisa de Deus e não era, peça perdão a Deus, feche essas portas que você abriu. Porque quando Deus abrir uma porta para você, Ele vai abrir mesmo. Isso sempre nos é prometido. Assim como Ele abriu para Pedro, portas de bronze, portas de ferro, Ele vai abrir para você também. E Ele não vai lhe deixar no meio do caminho. Ele vai fazer você entrar, Ele vai fazer você sair por aquelas portas, se você tiver que sair. Então nós temos que confiar em Deus, que Ele sabe nos colocar no lugar certo. E nunca devemos tomar decisões apressadas e afoitas, porque as coisas de Deus são tudo muito calmas, tranquilas, não é para nos deixar atormentados. Nós temos que ter consciência, ver se aquilo não aflige, se aquilo está condizente com as palavras que Deus nos ensina na Bíblia. Uma desconfiança, nós já temos que parar tudo e ir para o joelho e pedir, porque Deus, se é coisa de Deus, Ele vai deixar você orar, Ele vai fazer você esperar a resposta. Nada é apressado. Se Ele lhe deu, é porque já é a época dele lhe dar. E quando chega a época, o tempo de Deus lhe abençoar, não tem inimigo que tire, vai chegar até você e você vai ficar com tranquilidade para fazer as coisas. Assim nos é dito todos os dias pela palavra de Deus. E nós temos que confiar e acreditar e ter esperança que assim será. Amém? Glória a Deus. Então eu espero que essa palavra chegue ao seu destino. Se chegar, deixe seu joinha, inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas. Ajude aí a obra de Deus, que você já vai estar fazendo sua parte. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Ele lhe traga paz, conforto e segurança e esperança para o seu coração. Amém?